Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Imagem aérea de Cerrado. Cachoeiras. Imagens TV Brasil. Um bioma grandioso, berço da biodiversidade, das águas, riqueza de plantas, habitat de tantos animais, lugar de belezas escondidas. Sequência de imagens de pássaro e cachoeiras. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana faz uma homenagem ao Cerrado. Forte Corredeira. Imagem aérea de Rio. Setembro é o mês em que se comemora o Dia do Cerrado. É o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa 1/4 do território brasileiro. Ele está presente em 11 estados: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Paraná, Rondônia e Distrito Federal. Segundo a ONG ambiental WWF, o bioma abriga mais de 330 mil espécies de plantas e animais. A vegetação tem algumas características: árvores baixas, retorcidas e de casca grossa. A estimativa é de que está no Cerrado a metade das espécies de aves do país, 1.753. Cerca de 200 espécies de mamíferos, 180 de répteis, 150 de anfíbios, 1.200 de peixe e quase 100 mil tipos de insetos. Isso representa cerca de 5% de toda a biodiversidade do mundo e 30% do que temos no nosso país. Nós temos as formações campestres, que é Campo Sul. Nossa reportagem conversou com esse engenheiro agrônomo. Remy explica que há vários tipos de cerrado, de acordo com a formação florestal. Ele cita como exemplo mata ciliar, mata de galeria e veredas. Muitas vezes essa diferença, no caso dos tipos de cerrado, de tamanhos de cerrado, eles estão relacionados com o solo. Então, onde você tem um solo melhor, você vai ter um cerrado, vamos dizer assim, mais forte, mais alto, com espécies de aproveitamento madeireiro melhor. Então, essa, vamos dizer assim, seria uma forma da gente dividir o cerrado brasileiro. Cerrado é o coração do Brasil, não apenas por estar concentrado na região central do país, mas também por ser chamado de berço das águas. Aqui nascem os rios que formam as principais bacias hidrográficas brasileiras, como, por exemplo, a do Tocantins-Araguaia. O Cerrado está muito ligado à água, porque você tem um ambiente, principalmente se você vê isso em Alto Paraíso, é fácil você perceber. E com essa formação dessas principais bacias, principais rios, isso ocorre também no Tocantins, Goiás e tudo, vamos dizer assim, ele inicia algumas das principais bacias, e por isso essa importância do cerrado e da sua preservação como um todo. Vista aérea de plantação. Onde tem cerrado, tem agricultura. A crescente abertura de novas áreas de plantio, a pecuária e a expansão urbana fizeram com que boa parte da vegetação perdesse espaço. O cerrado é um dos biomas que mais foram desmatados nas últimas décadas. Para a criação de cidade, Laranja, infelizmente, a vegetação nativa vai ser sacrificada. Então, a gente vai ter que retirar, eles retiram grandes áreas de vegetação nativa para colocar para a criação de cidades. E, em segundo lugar, o bioma cerrado, como região de fronteira agrícola, ela vai substituir o quê? A vegetação nativa por agricultura intensiva, por exemplo, cultivo de soja. É uma coisa muito preocupante, porque você está perdendo biodiversidade, seja da fauna, seja da flora, porque os animais começam a migrar para outras áreas. Aí, às vezes, você vê na TV, lobo-guará apareceu dentro de uma área urbana. Justamente porque, se queima a área, o animal fica sem o território, ou muitas vezes sem uma fonte de alimento, e ele sai para procurar em outros lugares. Como, de repente, a região que ele está não tem outras áreas de cerrado, acaba andando dentro das cidades. Na nova cédula em circulação, o lobo-guará vale R$200 e na natureza não tem preço. O mascote da nota é também símbolo do cerrado e não é de hoje que está ameaçado de extinção. Lobo-guará passa próximo à câmera. Ter a figura desse animal estampada é atrair olhares para nossa fauna e conscientizar a população de que preservar é preciso.
Hoje, o bioma cerrado, ele conta com muitos desafios, né? Primeiro, como sustentar a expansão da produção agrícola, né, da produtividade, com a preservação dos seus recursos naturais. Não é uma tarefa fácil, mas ela em conjunto com os ambientalistas, com os pesquisadores das universidades e com os próprios produtores rurais, a gente vai conseguir grandes avanços. Primeiro porque o bioma cerrado, infelizmente, ele sofre com as queimadas, ele sofre com os grandes desmatamentos, né, tanto para a produção agrícola, como também para a expansão das grandes cidades. Caminhões e lavouras. Um levantamento feito pelo MAP Biomas, uma rede colaborativa de pesquisadores, universidades e empresas de tecnologia, revelou o que falamos há pouco. Dos biomas brasileiros, o Cerrado é o mais desmatado. 95% dos casos são ilegais, ou seja, a vegetação é devastada sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Outra prática comum são as queimadas. A maior incidência é criminosa. Noite, grande incêndio no Cerrado. Flávia Frangetto, advogada. Quem coloca fogo no Cerrado pode ser responsabilizado por crime ambiental também, tanto contra a flora quanto contra a fauna, e também eu diria que poderia ser enquadrado num crime contra aquilo que nós chamamos de poluição, né? A poluição, ela acaba sendo, no caso, uma poluição do ar, né? Na medida em que o fogo, o atear fogo, acaba levando a uma emissão daquela fuligem que pode provocar outros impactos. Nem todo fogo é ruim para o cerrado, mas preste atenção. Quando ocorre de forma controlada, contribui para a germinação de sementes. Mas isso é diferente de incêndio. No caso da queimada, você tem uma perda dessa biodiversidade muito grande ao longo dos anos. E você reduz aquele poder de recuperação também do cerrado. O solo fica pobre, já é um solo que é ácido, com alto teor de alumínio. Quando você retira essa camada de matéria orgânica também, né, você também acaba influenciando na própria fertilidade do cerrado. E você não tendo cerrado, você pode estar sujeito a uma área natural a processos erosivos, e por aí vai as formas de dano ao nosso cerrado, né? De helicóptero, homem olha para Cerrado queimado. O Meio Ambiente por Inteiro mostra agora o trabalho dos fiscais do IBAMA do Mato Grosso do Sul. O sobrevoo é na região da Bahia Negra, a 10 quilômetros da área urbana. Os agentes identificam e monitoram os focos de incêndio. Imagem aérea, grande fumaça vista no Cerrado. Encontramos animais queimados, principalmente os répteis, Tainá Bornato, e vestígios gestor de que ambiental do IBAMA, animais Mato Grosso do Sul. ameaçados de extinção utilizam a área queimada, como a onça-pintada, a anta e o tamanduá-bandeira. Às vezes, o cerrado resiste ao fogo, mas quando ele demora a ser controlado, afeta a fauna e flora. Imagem aérea, focos de incêndio espalhados no Cerrado. Nossa reportagem conversou com a dona Júlia, de 62 anos. Ela é produtora rural e representante dos moradores da área de proteção ambiental de Bahia Negra. O fogo passou pela propriedade dela e deixou rastros. Depois dessa queimada, Júlia Gonzalez, produtora rural. as poucas sementes que tem, eu estou começando a germinar para depois transferir na terra, esperando a chuva que não vem. Há muito tempo não chove aqui. Agora falta também buscar as nativas que acabaram, né? Não temos mais hoje. As frutas da época não tem nada, morreram todas com a queimada, né? Pé de goiaba, mamão, banana, todas essas coisas. Então este é um recomeço, das poucas sementes que tem, vamos recomeçar. Veio vindo, eu achei que nem ia chegar aqui em casa. O incêndio parecia distante da propriedade da Zilda, mas rapidamente se alastrou. O susto foi grande. As plantas que nós tínhamos, queimou. Zilda Nascimento, A seca produtora tá rural. demais. Não conseguimos. Estamos molhando, buscando a água do rio para molhar umas mandioquinhas que nós já tínhamos plantado, que tá para elas não morrerem, porque a seca tá demais. Quando você começa a agir nessas áreas, começa a retirar essa cobertura, você também não está causando só um problema ambiental, você também cria um problema social, porque as pessoas vão perdendo o acesso a mais uma fonte de renda. Imagem aérea, helicóptero sobrevoa incêndio no Cerrado.
No próximo bloco, vamos lembrar como o Cerrado foi inspiração para um mineiro considerado uma das maiores referências da literatura, Guimarães Rosa. E ainda projetos que ajudam na conservação do bioma. Voltamos já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Cerrado é riqueza, o berço das águas, bioma que abriga milhares de espécies da fauna e da flora. Um santuário da biodiversidade e fonte de inspiração para muitos artistas, como artesãos e escritores, por exemplo. Repórter Leonardo Ferreira, Falar Brasília, sobre o Cerrado DF. é resgatar obras eternizadas de um mineiro para lá de especial, Guimarães Rosa. Imagem em preto e branco. Mão escreve em papel branco. Nas andanças da vida, o escritor descobriu o grande sertão brasileiro. As árvores retorcidas e pequenas, mas com raízes enormes e escondidas, eram um xodó de Guimarães Rosa, que conseguia descrever até os sons do bioma. Para falar um pouco mais sobre isso, convidamos Gustavo Dourado. Ele é poeta brasiliense, escritor e um estudioso da história e legado de Guimarães Rosa. O Cerrado ele tem uma riqueza extraordinária e Guimarães Gustavo Rosa Dourado, usou muito escritor. bem no Grande Sertão Veredas, no Sagarana, na Tutameia, na Hora e a Vez de Augusto Matraga e em outras obras. Isso também foi para o cinema, o teatro e a música. Então, Guimarães Rosa, diríamos assim, que é um tropicalista do multiverso. Imagem Galpão Produções. Documentário Outro Sertão. Guimarães Rosa morreu há 53 anos, mas nunca será esquecido. Diplomata, falava 8 línguas e preferiu o idioma do Brasil rural, do campo, o Brasil do Cerrado. Ele não acompanhou as grandes mudanças do bioma que vieram anos depois de sua morte. Certamente, Guimarães Rosa, como um exemplo de guardião do Cerrado, faria de tudo para preservar a vegetação, o solo e a água. No clássico Grande Sertão Veredas, o escritor abordou a relação das pessoas com a natureza, num contexto sociocultural e ambiental, onde descreveu a vida sertaneja e seu íntimo contato com o Cerrado. Imagens Bossa Nova Filmes. Grande Sertão Veredas. Ele usou muito bem e traz isso em sua cultura, nessa cultura do Planalto Central, né, que abrange muito também Minas Gerais. Então, ele soube usar muito bem, de uma forma muito criativa e abrangente, sem perder a suavidade, né, porque são muitas espécies vegetais e animais aqui do Cerrado, muitas ainda desconhecidas. Homens trabalham em campo. A obra de Guimarães Rosa batizou um grande projeto de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, o Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. A região do romance Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa, é esse território do mosaico. A maior parte César Vitor do Espírito Santo, engenheiro florestal. Se dá na região onde está situado o mosaico. Então, existe toda essa ligação importante do ponto de vista cultural, no caso aí, do ponto de vista da literatura, mas também tem todas as tradições culturais dos povos, comunidades tradicionais que habitam o território. O Mosaico Sertão Veredas Peruaçu é um conjunto de áreas protegidas entre as regiões norte e noroeste de Minas Gerais e parte da Bahia. A área de preservação é de quase 2 milhões de hectares e envolve comunidades tradicionais, unidades de conservação e a terra indígena Chacriabá. Índios dançam em círculo. É um emaranhado de situações, tanto voltadas para a conservação, como também para a produção, para o uso sustentável, e também muitos problemas, né, nesse território aí do mosaico. A ideia é proporcionar que essas unidades de conservação todas, essas áreas protegidas, junto com as comunidades locais, com as prefeituras, com órgãos estaduais, com as ONGs,
possam estar fazendo uma que a gente chama de gestão integrada desse território, ou seja, uma gestão em que os chefes das unidades de conservação, gestores, participam das discussões sobre o que fazer no território, juntamente com a sociedade civil organizada, juntamente com as prefeituras. O Mosaico Sertão Veredas Peruaçu foi reconhecido em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente pela importância do trabalho. Além de engenheiro florestal, César é representante do projeto e superintendente da Fundação Pro Natureza. Ele explica que o Mosaico incentiva a produção de alimentos com práticas agroecológicas e o turismo sustentável. E a gente entende que essas iniciativas precisam estar conversando, né, com as outras ações, em especial as ações de conservação, para que possa alcançar o que a gente denomina de produção sustentável no agronegócio. Além disso, tem todas as questões voltadas para a proteção e conservação dos recursos hídricos e, obviamente, a valorização das tradições culturais do território. Proteger o cerrado é preservar a nossa própria existência e garantir um mundo mais equilibrado para as próximas gerações. Folhas verdes. Nossa reportagem conversou com um dos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O cerrado é considerado por especialistas Gustavo como Lieberman, um grande pesquisador hotspot. do O que é IPEA. isso, né? Um hotspot de biodiversidade. Então, o que os ecólogos do mundo todo reconhecem que a savana tropical, que se encontra no meio do Brasil, que a gente chama de cerrado, ela tem o maior número de espécies de todas as savanas do mundo. Né? E o hotspot ele é considerado um hotspot porque ele tem um grande número de espécies, muitas espécies que só ocorrem nesse ambiente e que está ameaçada. Né? O cerrado se transforma muito mais rapidamente que a região amazônica, por exemplo. Murilo é produtor cultural na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Há 2 anos, um incêndio florestal atingiu a propriedade dele, como mostram essas imagens. Homens combatem grande incêndio em campo. O verde ficou cinza, cenário de destruição. Imagem aérea de cerrado queimado. De lá para cá, em tão pouco tempo, o cerrado mostrou a sua força. Murilo define o cerrado como uma farmácia viva. Para ele, viver no bioma é um eterno aprendizado. Todo esse saber tradicional nos ensina a viver no ritmo mais próximo com a natureza. Murilo Aleixo, produtor cultural. Em comunhão, né, com os ciclos, com as estações. Isso possibilita uma vida mais saudável, tanto para o corpo, como para a mente, como para o espírito. E também para as crianças. É muito rico poder crescer e ser educado em espaços que possibilitem essa integração com a flora, com a fauna. Murilo é um guardião do cerrado. Assim como Claudomiro, ele é filho de agricultor e garimpeiro, morador da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Em 2007, Claudomiro fez curso para ser brigadista no Parque Nacional da Chapada. Aí começou o trabalho de combater incêndios e não parou mais. Lembro que no incêndio de 2007, a gente estava combatendo um incêndio. Claudomiro Cortez, coletor de sementes. Tinha montado uma estratégia como combater aquele incêndio. Essa estratégia estava dando muito certo, só que quando a gente estava muito próximo de controlar esse incêndio chegou numa área que tinha muitas gramíneas invasoras, com área de pasto. E aí a gente perdeu totalmente o controle e foi aonde o fogo queimou todo o parque. E aí em 2019, né, o Parque Nacional teve a ideia de começar a restaurar essas áreas que tinham muitas gramíneas exóticas, para a gente começar a recuperar essas áreas. Claudomiro é membro da Associação Cerrado de Pé, criada há 3 anos. São 80 famílias de coletores de sementes nativas do Cerrado. O objetivo é contribuir para a conservação e recuperação do bioma. Coletar sementes é garantir a sobrevivência das espécies. Tem muita gente desmatando, muito incêndio queimando nesses incêndios criminosos, mas hoje tem uma associação de catadores de semente aqui na Chapada dos Veadeiros que tem essa semente para restaurar essas áreas. E o bacana desse projeto é que a gente consegue restaurar cerrado e gerar renda para essas famílias.
Foto de jogador com dedos indicadores nos ouvidos. No próximo bloco, vamos mostrar outras iniciativas de preservação do cerrado e a relação entre o bioma e a música. A gente volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Planície, morros ao fundo, pequena cachoeira. Imagens TV Brasil. O Cerrado é um bioma único que abriga cerca de 5% da biodiversidade do planeta. Pequeno pássaro preto em um galho. Cerca de 40% das espécies do bioma são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Quando o cerrado perde espaço, o prejuízo é difícil de calcular. Grande plantação, ela escurece. Projetos de campo, A primeira entrevistada do terceiro bloco do programa é a coordenadora de conservação do WWF Brasil, ONG ambiental que atua no mundo todo. Seja bem-vinda, Carolina. Se nada for feito, o cerrado coordenadora corre um de sério risco de conservação desaparecer nas WWF próximas Brasil. décadas. Então, como consumidor, é importante cada um se atentar à origem dos produtos agropecuários que consome, então recusar os produtos que tenham sido produzidos em áreas desmatadas recentemente. E, além disso, é importante valorizar e consumir os produtos que têm origem no manejo sustentável da biodiversidade do cerrado, que é o caso do piqui, do baru, coquinho azedo e tantos outros produtos incríveis do cerrado. Ou seja, ao valorizar os produtos do cerrado, você está contribuindo para a valorização desse bioma em pé, dos seus povos e comunidades tradicionais que os produzem também. Carolina conta que recentemente o WWF lançou a campanha Cerrados, justamente para sensibilizar as pessoas para a importância da conservação e valorização do bioma. Existem milhares de pessoas que fazem da vida uma luta pela conservação do cerrado. São episódios de podcasts disponíveis nas plataformas digitais com informações sobre o bioma e histórias reais, contadas pelos próprios personagens. Também tem dicas de preservação e sustentabilidade. Um dos objetivos é justamente apoiar as pessoas a se mobilizarem pelo bioma. Então, fazendo essas chamadas para as pessoas serem ativistas virtuais. No site da campanha, cerrados.org.br, há uma série de dicas e ferramentas em como fazer isso. E vale a pena conferir. Vamos repetir o site da campanha para quem não conseguiu anotar. cerrados.org.br. Facinho. Voltamos à conversa com a Carolina. Ela explica que o WWF tem várias ações no sentido de preservar o cerrado. Elas vão desde projetos de campo até o engajamento do setor privado para práticas mais sustentáveis. Para conseguir melhorar o cenário de devastação e proteger o bioma, o compromisso é de todos. Além disso, o WWF fomenta espaços de governança e de diálogo com diversos atores da sociedade civil, academia e governo também. Dentre os temas prioritários que a gente atua está a zero conversão de vegetação nativa para a produção de commodities, a reabilitação de áreas degradadas para uma produção mais sustentável e também o fomento de áreas protegidas e sua efetividade, além também do trabalho em restauração de vegetação nativa com conectividade de fragmentos para a proteção de recursos hídricos. E, é claro, a valorização da sociobiodiversidade e de seus povos e comunidades tradicionais tão importantes para o Cerrado. O desafio é grande, trabalho de formiguinha mesmo. Aliás, existem várias formas para contribuir para a conservação do cerrado. Não é apenas plantando mudas ou preservando os recursos hídricos. Todo mundo pode participar dessa campanha. Até os boleiros já perceberam isso. Vamos agora para Minas Gerais. Essa é a camisa do América Futebol Clube, que já marcou um gol de sustentabilidade. É o primeiro time brasileiro considerado carbono neutro, com direito a selo na camisa certificado pela ONG Save Cerrado. Nossa reportagem conversou com Paulo, presidente da ONG, para entender melhor essa história. Iniciativas como essas, Paulo Delônia, presidente da Save Cerrado. É importante para a gente disseminar para a sociedade essa relevância e essa importância do combate ao aquecimento global, evitando o desmatamento de áreas privadas dentro de unidades de conservação. Aqui a gente está no Mosaico Veredas do Peruaçu, vizinho ao Parque Estadual Veredas do Peruaçu,
e entre dois grandes parques federais de altíssima importância dentro de um corredor de preservação do Cerrado brasileiro. É a paixão brasileira com preservação ambiental. 80 mil metros quadrados de cerrado foram conservados para compensar as emissões de gases de efeito estufa dos Jogos do América Futebol Clube em 2018. O presidente da ONG explica que a iniciativa pode servir como modelo e incentivar outros times do país. Além disso, a torcida também assume o compromisso de preservar cada centímetro do cerrado. Dentro desse espaço que a gente ocupa hoje aqui, é uma área privada de 180 milhões de metros quadrados. E através desse trabalho e da parceria com as empresas, com os clubes de futebol e com a sociedade, com as pessoas, a gente consegue ter a transparência de cada metro quadrado protegido ser vinculado a uma pessoa e a uma empresa e fazer com que essa área seja preservada e a gente consiga desenvolver, além da preservação, as atividades econômicas sustentáveis através do extrativismo, através de pesquisas e através de ações envolvendo inclusive a comunidade local. Dizem por aí que futebol é uma arte, mas agora a gente deixa a bola no pé para mostrar que o cerrado também está presente na rotina desse ilustrador, designer gráfico, diretor de arte e artista plástico. Esse é o Ralph Braga. Ele nasceu em Macapá e ainda na adolescência se mudou para Brasília. Cores vivas, obras cheias de sentimento, formatos que dão vida ao imaginário. Animais do cerrado, alimentos saudáveis. Não é só Ralph Braga, artista plástico. Né? Ela tem um fundamento existencial, ela tem um fundamento da minha origem, né? Então, como eu disse, eu tinha no meu quintal tanto um cerrado como a floresta amazônica. E são dois ambientes altamente inspiradores, né? E, como eu falei, é importante sim falar do tema, porque são meus netos, meus bisnetos, que irão cobrar a nossa geração e irão apontar o dedo. Bom, se depender do Ralph, os netos e bisnetos vão viver num mundo ecologicamente mais equilibrado e com um belíssimo legado de obras. Nossa reportagem acompanhou uma exposição do artista plástico no Distrito Federal. São 40 obras que carregam a força do cerrado. A percepção das pessoas com relação à natureza é essa historinha do passarinho que eu acabei de contar. Do passarinho que tenta apagar um incêndio com uma gotinha de água no seu bico, né? Então, quando se junta muito mais pessoas, que viram centenas, milhares e milhões, e aí a gente sente a força da gota de água de cada um para salvar a floresta, né? Ou cuidar do meio ambiente. Cerrado inspira time de futebol, artistas plásticos e músicos. Vamos Imagens, Companhia Sons do Cerrado. A Companhia Sons do Cerrado resgata ritmos e tradições. Além disso, os músicos também são pesquisadores que estudam a vegetação e os povos que habitam o bioma. Detalhe, essa história começou há mais de 20 anos. Nós somos da lira flor. Ele tinha por objetivo, na época, em 1998... Andréa Teixeira, idealizadora da Companhia Sons do Cerrado. O primeiro, de registro em loco das manifestações culturais que acontecem no bioma Cerrado. A segunda vertente, de registrar compositores que moram nesse meio ambiente e que não têm acesso à mídia massiva. E a terceira vertente é que o Grupo Sons do Cerrado, que é formado por mim, Andréa Luísa Teixeira, pela Verônica Aldê, Wagner Rosafa e Alba Lucínia Franco, de recriarmos essas músicas que nós encontramos tanto com a Folia de Reis, como com as Encomendações de Almas. É uma homenagem ao Cerrado em forma de música. A companhia já lançou 13 CDs e um DVD. Muito contentes e devotos nessa noite de amor. A gente continua falando de música, mas agora o estilo é outro.
O cantor e compositor Marinho também tem o Cerrado como inspiração. A música dele é interpretada por vários artistas. Música Águas que Curam, MC Vaci, Marinho e Léo Carcará. Solta top o clima, tiro fruta do quintal pra minha vitamina. Vida ensina, planta e colhe, isso é disciplina, nós tá no corre. Marinho gravou esse vídeo para o Meio Ambiente por inteiro. Eu senti a necessidade de externar, né, esse sentimento, de passar para as pessoas quão importante é a natureza, quão importante é o cerrado, quão importante é a gente cuidar disso tudo, do nosso bioma e preservar. Espero que vocês gostem da música. Valeu, forte abraço. Vou levando a vida sempre no improviso. Chapada Brasil, Alto Paraíso. O berço das águas, amo essa city. Juntei com os manos, sujo esse vídeo. Um bom lugar, a Chapada, um bom lugar pra viver, pra passar, pra crescer, despertar, cicatrizar as feridas da vida. Essas águas que curam, essas plantas que curam. E assim, com bastante música, a gente termina mais uma edição do Meio Ambiente por inteiro. Essas águas que curam, essas plantas que curam. Lobo-Guará caminha em frente à câmera. Nosso canal no YouTube é a TV Justiça Oficial. Lá você pode rever esse e outros programas. Nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na semana que vem, nosso assunto são os biomas brasileiros. Vamos falar sobre as características e desafios que cada um enfrenta. Até lá! Créditos: produção Jussiane Matos e Thalita Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira. Edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição Visuáudio. Narração e roteiro Ana Luísa de Franco. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.